Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história que todo mundo acha que conhece, né? A do lobo e do cordeiro. Só que, por trás daquele conto infantil, tem uma lição bem brutal sobre como a lógica às vezes não serve pra nada quando o outro lado joga sujo. Vamos desmontar essa fábula para entender por que certas horas ter o melhor argumento do mundo simplesmente não adianta. E a história toda começa num cenário que parece super tranquilo, ali na beira de um rio. É aí que a gente encontra o nosso cordeiro, sabe? Só bebendo sua água de boa, sem ter a menor ideia do perigo que tá chegando. E aí aparece o lobo. E cara, do nada, sem nenhum aviso, ele já chega com a primeira acusação. Quem foi que te deu a ousadia de sujar a água que eu vou beber? A agressão é, pá, instantânea. O conflito não vai sendo construído, não. Ele já começou com tudo. E o cordeiro, em vez de ficar com medo, ele responde com fatos, com toda a calma e respeito do mundo, ele aponta o óbvio. Olha, senhor, a água corre para baixo, na minha direção, então assim, não tem como eu sujar a sua água. É um argumento de pura física, da realidade, simples e, irrefutável. E como é que o lobo reage a um fato que não tem como contestar? Ele simplesmente ignora. A lógica não importa nem um pouco. Ele muda completamente de tática, acusa o cordeiro de ser insolente e inventa uma ofensa nova, tirada do chapéu. Ah, é? Mas ano passado você falou mal de mim. Fica bem claro que o objetivo aqui não é chegar na verdade, né? E, de novo, o cordeiro se defende com lógica pura. Como é que eu poderia ter feito isso se eu nem tinha nascido? Eu só tenho 6 meses de vida. Outro checkmate. A realidade, mais uma vez, tá toda do lado do cordeiro. E é nesse ponto, sem saída, encurralado pela lógica, que o lobo mostra qual é o jogo dele de verdade. Não é mais sobre fatos. Ele joga a culpa para a família toda. Bom, se não foi você, foi seu pai, seu irmão, a lógica já era. Foi completamente abandonada. A verdade é que a sentença já estava decidida antes mesmo da primeira palavra ser dita. E aí, a conversa termina do único jeito que podia terminar. A força bruta vence. E toda a lógica impecável do cordeiro não serviu para nada. Isso deixa a gente com uma pergunta bem incômoda, né? Pensa bem, o cordeiro fez tudo certo, usou a lógica, os fatos, manteve a calma. Então, por que ele perdeu? Por que a razão falhou de um jeito tão absurdo? Para entender isso, a gente precisa olhar de perto a estratégia do lobo. Porque o que rolou ali não foi um debate para achar a verdade, de jeito nenhum. Foi um puro exercício de poder. É como se, desde o começo, os dois estivessem jogando jogos diferentes com regras diferentes. O cordeiro achava que estava num debate, usando fatos e lógica. Já o lobo, ele só estava procurando uma desculpa. Aquela acusação da água suja nunca foi sobre a água. Era só o pretexto, a desculpa inicial para começar o ataque. E aí a gente percebe um padrão muito claro. O lobo não está tentando construir um argumento. Ele tá jogando um monte de desculpas na parede para ver se alguma gruda, sabe? Primeiro, a água. Não colou. Depois, o insulto do ano passado. Também não deu certo. Por último, a culpa da família. O objetivo nunca foi provar que ele estava certo. Era só achar uma justificativa, qualquer uma, para fazer o que ele já tinha decidido fazer. E aqui que a gente chega no ponto central de tudo. O cordeiro entrou na discussão para provar que era inocente. O lobo entrou na discussão só para justificar as sentenças que ele já tinha dado. Eles simplesmente nunca estiveram conversando sobre a mesma coisa. Essa palavra, pretexto, é a chave para entender tudo. É basicamente uma desculpa que se dá para esconder um motivo de verdade. A razão real do lobo não era água, não era um insulto, era fome, era poder. As palavras eram só uma fachada, um teatro para justificar a violência que viria a seguir. Pensa só, os dois estavam indo em direções totalmente opostas. O cordeiro usava a razão para buscar a verdade e, claro, para sobreviver. O lobo usava a mentira para buscar uma justificativa e o jantar dele. Um diálogo honesto entre esses dois? Impossível. Beleza. Então, qual é a moral dessa história tão pesada? A fábula não deixa a gente sem resposta, não. Ela termina com uma lição bem direta e que para muita gente pode ser até surpreendente. E aqui tá o pulo do gato. A lição não é aprenda a argumentar melhor. É exatamente o contrário. O que a fábula diz é, quando se está de frente com a má-fé, com alguém que não tá nem aí para a verdade, a lógica não serve para nada. A única jogada inteligente é não jogar. É sair de cena. Quer dizer,
O erro fatal do cordeiro não foi na lógica dele, que era perfeita, foi no julgamento da situação. Ele partiu do princípio que aquela era uma conversa honesta. Ele não sacou que o lobo estava jogando um jogo completamente diferente. Um jogo onde não tem regras e a verdade não conta ponto nenhum. Mas aí, por que essa história tão antiga ainda faz tanto sentido hoje em dia? Porque, infelizmente, o mundo continua cheio de lobos. Essa tática de usar desculpas esfarrapadas, de agir com má fé, isso não ficou no passado. Então, a grande lição é essa, né? A força, muitas vezes, não precisa de lógica. Ela cria a própria verdade. Tentar discutir com alguém que já decidiu no que acreditar é só perda de tempo. A verdadeira sabedoria não é ganhar todas as discussões, mas sim saber escolher em qual entrar. Perceber que o outro lado está de má fé e simplesmente se afastar, isso não é ser covarde, é ser inteligente. O que nos leva a essa pergunta final para a gente pensar? Se a razão é tão frágil diante da má fé, qual é o real valor dela? A fábula não dá uma resposta fácil, mas deixa um aviso bem poderoso sobre os limites da lógica num mundo onde muitas vezes o poder simplesmente não quer ouvir. Valeu por acompanhar essa análise.